O título da meditação de hoje é Regras e Mais Regras, e o texto bíblico está lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte: porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Não ultrapassar o sinal vermelho, não andar acima da velocidade, não atravessar fora da faixa para os pedestres. Quando houver um pedestre andando na faixa, você deve parar o carro. Sempre use o cinto de segurança. Bom, essas são algumas das regras, tanto para pedestres quanto para motoristas, para que possam transitar bem. O importante é que a gente precisa entender algumas coisas. Essas são algumas das centenas de regras da legislação de trânsito. É muita coisa. Para quem está no terceiro ano do ensino médio, já está bem mais próximo dessa data, mas quem é mais novo ainda vai demorar um tanto. Eu sei que alguns de vocês logo vão fazer carteira de motorista, e para isso vão precisar ir para a autoescola, aprender também como manusear o carro, e tudo isso vai ajudar muito bem para que você possa conduzir. Mas o importante é que todas essas regras, elas servem para uma coisa, e eu acredito que vocês vão perceber isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Elas servem para proteção. Afinal de contas, se a gente não seguir nenhuma dessas regras, o nosso caminho não vai ser muito seguro. Imagina só, você fazendo uma viagem acima da velocidade o tempo todo. Algumas das curvas podem ser perigosas. É a verdade. Ou então, se você entra na contramão e vai seguindo, a probabilidade de você bater o carro em um outro carro é muito grande. Ao não parar o carro quando um pedestre vai atravessar, você pode atropelá-lo. Portanto, a gente precisa ter essa noção. Seja já agora que a gente vai conhecendo algumas coisas, mas principalmente quando estivermos dirigindo. Se as leis de trânsito existem para proteção, imagina só as leis de Deus. As leis de Deus servem justamente para nos proteger de nos machucarmos desnecessariamente, porque existem machucados que vão acontecer justamente por conta de vivermos em um mundo com esse elemento chamado pecado. Mas se temos a lei de Deus e se seguirmos a lei de Deus, com certeza vamos nos machucar muito menos, porque saberemos tomar as melhores decisões. Você tem uma vida inteira pela frente, portanto, quando for necessário parar um pouco, pare. Quando for para descansar, descanse. Quando for para seguir em frente, vá em frente, mas obedeça sempre às regras de Deus. Essas regras e essas leis, elas servem para nos ajudar, nos conduzir e principalmente nos proteger. Ora comigo, eterno Deus, que ao olharmos para suas regras e leis, também possamos entender que foram criadas para nos protegerem de algumas situações que realmente não valem a pena para a nossa vida. Obrigado por isso e ajuda-nos a ouvir e seguir essas regras, em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, e até mais. E daí, tudo tranquilo? Tudo bem com você? Que bom, espero que você tenha gostado da meditação da nossa aula, muito interessante, né? Eu também achei o máximo, o pastor, ele é incrível. Agora vamos trabalhar, então abra sua apostila 4 na página 57. Hoje vamos trabalhar a relação dos pronomes relativos e a regência. Primeiro, precisamos retomar o que é regência nominal. Para isso, você vai pegar sua apostila, lá na página 57, e vai grifar aí que regência nominal é uma relação de dependência que se estabelece entre o nome, o substantivo, o adjetivo ou advérbio, e uma ou mais palavras que vão completar o seu sentido. Agora, vamos entender isso, ok? Sim. Quero que você olhe um exemplo que tem aqui na mesma página, com 3 expressões. Vários dias de tortura, o prazer de relatar meu ganho de peso. Você consegue perceber que os termos em negrito são nomes, são substantivos, que ao lado, os 3 têm preposições. Será que a relação de dependência é a mesma desses nomes? Se eu disser vários dias de tortura, esse de tortura tem o mesmo sentido de prazer de relatar? Então vamos pensar. Quem tem prazer de algo, de alguma coisa. Quem ganha, tem o ganho de quê? De algo, de alguma coisa. Então essas duas aqui, a segunda e a terceira, essa preposição aqui é pertinente. Então eu tenho o termo regente e os termos regidos, parecido com a regência verbal. Só que lá nós analisamos o verbo. Aqui nós analisamos o nome, que é o substantivo, adjetivo, advérbio, ok? E se eu substituir dias de tortura por dias torturantes, o que eu fiz aqui?
Ah, eu caracterizei, eu especifiquei os dias. Ele vai virar o quê? Um adjunto adnominal, ok? Já aqui, o prazer de relatar já adquire um outro sentido. Já nesse segundo e no terceiro, neste contexto que estão sendo usados, os termos regentes, eles pedem essa preposição diante do complemento, então. Assim como acontece nos verbos, também há nomes que ora comparecem em uma situação comunicativa com uma preposição, certo? Ora com outra preposição. E algumas vezes com nenhuma, certo? Implicando que pode alterar ou não o sentido. Agora, vamos analisar os pronomes relativos dentro desse contexto, então, de relação com a regência. Tudo bem? Então, vamos lá. Estamos na página 58. Olha lá como inicia. Emprego do pronome relativo e a relação de regência. O que é pronome relativo primeiro? Grife aí. Pronome relativo porque serve para relacionar duas frases. Relacionar. Aí vamos ver as duas frases. Ontem visitei Ana Lee, a frase A. Ana Lee me deu doce de caqui. Frase B. Podemos estabelecer coesão entre essas orações de diferentes modos? Com certeza. Então vamos analisar isso mais de perto. Olha o que eu tenho aqui. Ana me deu doce quando a visitei, ok? Ontem visitei Ana e ela me deu doce. Ontem visitei Ana que me deu doce. Você percebeu que as frases juntaram-se por elementos diferentes. Na primeira, Ana me deu doce quando a visitei. Este quando que você tem aqui destacado, você percebe que o quê? É uma conjunção de tempo. Nesta segunda, onde visitei Ana e é uma conjunção também coordenada que está ligando a outra oração também. Agora, ontem visitei Ana que me deu doce. Mas este que aqui tem o mesmo valor? Não. Este que aqui, ele passa a ser chamado de pronome relativo. Por que que ele é um pronome relativo, professora? Porque eu consigo substituir este que. Ontem visitei Ana, a qual, ó, eu consigo substituir por a qual. A qual me deu doce, certo? Agora, vamos analisar outras coisas que tem também aqui nessas duas frases que juntaram-se, então, e deu agora um período composto. Ana me deu doce quando a visitei. Você percebeu que aqui eu tenho a visitei? Quem que eu visitei? A Ana, certo? Então, quando eu pergunto aqui, quando a visitei, o que que a gente percebe agora aqui? A gente acaba percebendo que na primeira, que é essa que nós estamos analisando, há esse conectivo de tempo que me dá a ideia de temporalidade. Mas há também o pronome oblíquo que está aqui, a visitei. Esse pronome oblíquo aqui, ele retoma o que já foi dito. Então, isso é uma forma de coesão, que é a coesão referencial, que você já sabe, porque você já estudou. E a coesão referencial é isso, ela retoma ao que já foi dito. Tudo bem? Já aqui na segunda, ontem visitei Ana e ela me deu doce, você consegue perceber que aqui eu tenho o pronome, olha, o pronome ela. E o pronome ela refere-se a quem? A Ana. Ó, refere-se a Ana que já foi dito. Tudo bem? Agora, na 3, na questão, no parágrafo, né? Desculpe, no período, terceiro período, eu vejo uma coesão diferente. Aqui a coesão é feita pelo pronome relativo. E o pronome relativo, que, no caso este aqui, eles fazem o quê? Eles introduzem as orações adjetivas. Se introduzem as orações
adjetivas, é porque eles estão compartilhando com os adjetivos a propriedade de se relacionar com quem? Com o nome, que nós já vimos isso. Tudo bem? Então, você percebe quão importante é o pronome relativo? Ele já vai introduzir, então, uma caracterização a mais através das orações adjetivas. E aí, você tem aqui os pronomes, né? Aqui, ó, pronome oblíquo, pronome pessoal, que são usados como o quê? Como coesão, porque estão retomando o termo. Por que eu uso isso? Para eu não ficar repetindo palavras na hora de escrever. Bom, mas eu preciso saber o seguinte, professora. Como é que eu vou fazer para eu identificar um pronome relativo? Boa! Agora eu quero que você acompanhe a apostila, porque a apostila está muito explicadinha. Você só precisa ler e ir grifando, ok? Vamos grifar juntos para que você guarde essas informações aí na sua cabecinha. Vamos lembrar. Ó, os relativos e as funções sintáticas. Vamos analisar neste quadrinho que temos aqui azul, ó. Ontem visitei a Anali. Anali me deu doce de caqui. Ontem visitei quem? A Anali. Então, você consegue perceber que aqui, ó, a Anali, ela tem função de objeto direto, que quem visita, visita algo, alguma coisa. Então, visitou quem? Anali. Anali aqui é objeto direto. Na segunda, Anali me deu doce de caqui. Quem é que me deu doce de caqui? Anali. A Anali já virou sujeito. Quando eu digo ontem visitei Anali, objeto direto. Agora, a qual me deu doce, este que nós temos aqui e que nós já vimos também aqui junto com a professora, analisando, ó, eu substituí por a qual. Então, quando consigo fazer essa substituição por a qual, significa que este que, ele vai estar retomando quem? Ana. E Ana, nesse caso, será o quê? Sujeito. Então, o que, ele assume o valor de sujeito. Então, ao escrever um texto, o pronome relativo, ele passa a ser o quê? Um recurso útil. E aí você grifa isso. É um recurso útil para evitar o quê? Repetição de um termo antecedente. Tudo bem? Qual é a função do relativo? É substituir na oração adjetiva o antecedente. E aí ele pode assumir funções sintáticas diferentes. Ok? Mas, professora, como eu vou identificar um pronome relativo? Boa pergunta. E a apostila está respondendo para você. Vamos marcar aí, ó. Passos para identificar a função sintática do pronome relativo. Primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou me certificar, né, de que a palavra que, ele é mesmo um pronome. O que eu vou fazer? Que nem a professora fez ali. Substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, aonde ou cujo. Se der para substituir por um desses aqui, pronome relativo. Segundo passo agora. Identifica o termo antecedente com o qual o pronome se relaciona. Então, vamos ver qual é o termo antecedente. A solução de que, então, a solução da qual é? Do que eu discordo? A solução. Retomou? Retomou. Então, aqui eu tenho pronome relativo. Esse que é pronome relativo. Tudo bem? Agora, vamos à próxima dica, que é a terceira dica. Separe a oração adjetiva e substitua o pronome relativo pelo termo antecedente. Então, vamos ver. A solução de que eu discordo é prática. A solução, certo? Agora, vamos trocar. De que discordo, de a solução, eu discordo. Deu para trocar? Sim. Então, este que, pronome relativo. E se for preciso, põe a oração adjetiva na ordem direta. Qual é a ordem direta? Sujeito, verbo e seus complementos, né? Sujeito, verbo, predicado, complementos, adjuntos. Eu discordo. Quem discorda, discorda de algo, de alguma coisa. Discordo da solução,
certo? Então, mais uma vez, provou que este quezinho aqui, a solução de que discorda é prática. Ele é um pronome relativo. Mas aí você tem mais um pouquinho aqui. Assinale mais uma vez, ó, mais outra dica. Assinale a função sintática do termo que ocupou a posição do pronome relativo. Então, qual é a função sintática aqui do termo? Vamos ver. Eu discordo da solução. Quem discorda, discorda do quê? De algo, de alguma coisa, de objeto direto. Então, ou melhor, objeto indireto, né? Porque é da solução, tem a preposição aqui. Então, esse verbo é o verbo transitivo indireto e da solução é objeto indireto. E lá, no anterior, nós vimos que solução era o quê? Que solução era aqui nesse daqui? Olha só. A solução era sujeito. E a solução é substantivo? Sim, retomou, retomou. Ótimo, então o pronome relativo aqui está confirmado novamente. E agora a última forma de você marcar é atribuir essa análise ao pronome relativo da oração principal. A solução de que eu discordo, ou da qual eu discordo, é prática. Você percebeu? Então você tem 6 dicas para você identificar um pronome relativo. Mas, professor, o que tem a ver os pronomes relativos e a regência, que é o que nos interessa realmente? Ótimo! No nosso dia a dia, e a apostila é bem pertinente, explica bem direitinho para você, nos diz o seguinte, que nós temos o hábito, de repente não é um hábito tão bom, né? De empregar o pronome relativo em desacordo com a norma padrão. Então, nós às vezes falamos assim, a menina que o carteiro gosta dela mora na casa ao lado. Estranho, né? O pintor que eu confio cobra o que é justo. E aí você acaba usando estes quezinhos aqui, né? De uma forma estranha, que não fica bem. Ah, eu falo assim, professora, mas você tem que melhorar a sua escrita, e a escrita vai depender do quê? Da sua oralidade. Então, vamos ver como ficaria, como deveria ficar na norma padrão, na norma culta. A menina que o carteiro gosta dela mora na casa ao lado. A menina de quem o carteiro gosta, viu? Não precisa repetir o gosta dela. Fica muito estranho. Então, a menina de quem? Então, em vez de a menina que o carteiro gosta, a menina de quem? Porque quem gosta, gosta de algo, de alguém, de alguma coisa. Ele precisa dessa preposição aqui. Então, o pronome relativo que é mais pertinente é o de quem. Segunda, o pintor que eu confio cobra o que é justo. Quem confia, confia em algo, em alguém. Precisa da preposição. Então, como ficar melhor? O pronome relativo, o pintor em quem eu confio cobra o que é justo. Ok? E a terceira, o menino que o pai dele é piloto e estuda na minha escola. Nossa, que bagunça, né? Vamos falar direitinho? O menino cujo pai é piloto estuda na minha escola. Então, você percebeu que quando nós organizamos os enunciados de forma correta, nós temos preposições exigidas, certo? Pelo verbo da oração adjetiva que nós estamos, então, usando. E ela vai sempre se deslocar, ó, a preposição para antes do pronome relativo. Tudo bem? Então, lembre-se, os pronomes relativos, a função deles é a substituir, né, num primeiro momento, ou evitar a repetição de um termo já dito anteriormente. E aí eu tenho uma frase gramaticalmente correta quanto à regência nominal, que é a relação do substantivo, do adjetivo e do advérbio com os nomes. Então, eu tenho que ter cuidado com a preposição que irei usar, ok? A nossa aula de hoje era essa, espero que você tenha grifado a sua apostila, que você tenha feito as considerações necessárias, porque a professora fica super, mega, hiper feliz quando você participa ativamente das aulas, ok? Vejo você na próxima. Bye, bye. Até lá.